pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre refração da luz, continuando ainda os estudos de propagação retilínea da luz. A gente viu no estudo de ondas que existem vários fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, difração, polarização. Nos vídeos anteriores a gente já viu o fenômeno da reflexão da luz, agora a gente vai ver a refração da luz, lembrando que a luz é uma onda eletromagnética. O que é a refração? O fenômeno da refração é quando uma onda, ao se propagar por um meio, encontrar uma mudança de meio material, ela consegue passar por esse meio e continuar se propagando, mas ela tem sua direção alterada. No caso da refração, quando uma onda, nesse caso a luz, ela passa de um meio material para outro, a frequência não muda. Então, a frequência de propagação da onda não muda, não vai mudar o seu valor, mas a velocidade e o comprimento de onda mudam. Então, quando uma onda, quando a luz ela passa de um meio para outro, sua velocidade de propagação ela vai mudar. É o que esse desenho está mostrando. Ó. Eu tenho um meio 1, a gente pode chamar, por exemplo, esse meio 1 de meio ar, e aqui eu tenho água, no meio 2, por exemplo. Então, quando a luz ela passa do ar para a água, essa propagação retilínea, esse raio de luz, ele vai ter sua direção alterada e sua velocidade também vai mudar e o seu comprimento de onda. Se a gente consegue desenhar uma reta normal entre as superfícies dos meios, do meio 1 e do meio 2, uma reta que forma um ângulo de 90 graus, a gente percebe o seguinte, que o ângulo entre a reta normal e o raio incidente vai ser diferente do ângulo refratado, do ângulo entre o raio refratado e essa reta normal. A gente vai conseguir construir uma lei relacionando esses meios diferentes, que vai ser a lei de Snell-Descartes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos falar sobre esses meios materiais diferentes. O meio material ele vai ter uma propriedadezinha que vai depender da velocidade da luz no vácuo. Então, C aqui é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio. Então, no meio ar é um valor, no meio água é outro, no vidro é outro. Então, velocidade no meio material. Então, a razão, a divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio material vai resultar em um valorzinho que a gente vai chamar de índice de refração. Cada meio vai ter um valor de índice de refração ali relacionado a ele. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Com isso daqui, a gente consegue determinar esses índices de refração de cada meio. E a gente também consegue relacionar índices de refrações de meios diferentes, calculando o que a gente chama de índice de refração relativo, que vai relacionar o índice do meio 1 com o índice do meio 2, e a gente vai fazer uma razão entre esses meios. Então, esse índice de refração relativo vai ser índice do meio 1 dividido pelo índice do meio 2. No ar, a gente vai considerar que o índice de refração é aproximadamente 1, tá? Então, quando vocês forem resolver exercícios, essa informação aqui vai ser interessante. Bom, agora que a gente já falou sobre os meios de refração, como que vai funcionar então essa lei de refração? Essa lei de Snell-Descartes, que vai relacionar esses ângulos do raio refratado e do raio incidente com o meio de refração e com o comprimento de onda, que, como eu falei, vai mudar de um meio para outro, assim como a velocidade também muda. Então, pela lei de Snell-Descartes, a gente tem que o seno do ângulo incidente dividido pelo seno do ângulo refratado vai ser igual ao comprimento de onda do meio 1 dividido pelo comprimento de onda do meio 2, ou pelo inverso dos índices de refração. Então, o comprimento de onda do meio 1 é igual ao índice de refração do meio 2, que é igual ao seno do ângulo de incidência, dividido pelo índice de refração do meio 1 igual ao comprimento de onda do meio 2, que é igual ao seno do ângulo refratado. Então, essa daqui é o que a gente chama de lei de Snell-Descartes. Ou você usa esse pedaço aqui, quando você quiser determinar, por exemplo, o comprimento de onda, quando a luz é refratada, ou você pode usar essa daqui, quando você quer índice de refração, ou você pode relacionar o seno com os índices de refração.
Olhando então para esses valores de índice de refração, se a gente tem uma propagação da luz do meio 1 para o meio 2 e o meio 2 é maior que o meio 1, então o índice do meio 2 é maior que o índice do meio 1, o que a gente vai ter? A passagem de meios que a gente chama de um meio menos refringente para um mais refringente. Então, se o índice de refração é maior, a gente tem um meio mais refringente. Se for o contrário, se passar de um meio maior para um meio menor de índice de refração, a gente tem aqui uma refração para o meio menos refringente. Na refração para o meio mais refringente, o ângulo de incidência é maior que o ângulo refratado. E na passagem do meio mais refringente para o menos refringente, o ângulo de refração é maior que o de incidência. Esse fenômeno de refração ele vai resultar em algumas coisas conhecidas para a gente. Por exemplo, o fenômeno da miragem. Quando, por exemplo, a gente está numa estrada e está muito calor e a gente olha lá na frente e a gente observa a formação de uma imagem, que na verdade não existe. É uma miragem de uma imagem formada de um objeto real. Então, quando a luz ela refrata por conta, no dia quente, por exemplo, da variação de temperatura, né? Então, a gente tem uma parte do ar mais denso, outra menos densa ali, essa luz ela vai ser refratada, ela vai sofrer esse fenômeno da refração, ela vai passar de um meio com um índice de refração para um meio de outro índice de refração. E aí ela vai ser refratada e vai formar uma imagem, que a gente chama de miragem. Outro exemplo é o fenômeno da reflexão total, que vai acontecer quando não houver raio refratado, quando toda a luz for refletida. Por exemplo, o uso da fibra ótica é por conta dessa propriedade da reflexão total da luz, quando não há raio refratado, quando toda a luz ela é refletida no mesmo meio. É o que acontece na fibra ótica. Você tem lá um cabo que vai ter lá uma luz se propagando, né, carregando informação, então uma onda eletromagnética, e vai ser totalmente refletida. Então, ela incide em uma direção, é refletida, ela vai batendo nas paredes da fibra e vai carregando essa informação por reflexão total. A maioria das internets hoje em dia usa essa tecnologia da fibra ótica para transmitir os dados para a gente. Outra aplicação da refração da luz é o dioptro plano. O que é o dioptro plano? Quando a gente tem a passagem da luz para dois meios transparentes e acontece o fenômeno da refração. Então, por exemplo, o meio ar é um meio transparente e a água também é outro meio transparente. Quando acontece a refração desses dois meios transparentes, vai acontecer esse fenômeno aqui, onde a imagem formada ela vai estar numa posição diferente do objeto original, do objeto real. Então, por exemplo, no caso de um peixe dentro d'água, se uma pessoa observa, então aqui eu tenho o olho da pessoa observando esse peixe dentro d'água, a posição real do peixe, então a posição real do objeto é essa daqui, mas dependendo do ângulo de refração, ele vai ver o peixe mais próximo da superfície da água, então essa é a imagem formada. Então essa não é a posição real do peixe. Aqui vai se formar a imagem dele, mas ele na verdade está a uma profundidade menor. E a gente consegue relacionar essas profundidades, por exemplo, da imagem formada na água, com o índice de refração. Então, nesse caso, a distância da imagem vai ser igual ao índice de refração do observador, que nesse caso é o ar, né, onde a pessoa está observando, dividido pela distância do objeto, então a distância real do objeto, igual o índice de refração da imagem, aonde a imagem vai se formar, que nesse caso é o meio água. A distância entre o objeto e a imagem formada, a gente vai chamar de elevação aparente, essa distância x aqui. Então é a distância, né, o quanto essa imagem está sendo formada mais próxima da superfície entre os dois meios materiais diferentes. Vamos fazer um exemplo, então, para ver como funciona isso. Se uma pessoa observa, então, um peixe dentro de um rio e ele observa que o peixe está próximo da superfície, sabendo que o índice de refração do meio A, onde o observador está, é 1, e o índice de refração do meio água, né, onde a imagem está se formando, é 4/3, e que a distância da imagem do peixe à superfície da água é de 1 metro, então essa distância DI é de 1 metro, qual é a distância real do objeto à margem do rio? A gente
pode usar então essa equaçãozinha do dioptro plano para descobrir, ó, a distância da imagem à superfície aqui da água, 1 metro. Então vai ficar 1 sobre a distância do objeto à margem, é o que a gente quer. Então, DO igual índice de refração do observador, né, que é o meio ar, é 1, dividido pelo índice de refração do meio água, né, onde a imagem está se formando, 4/3. Resolvendo isso aqui, eu posso fazer uma regrinha de 3, ó. Distância do objeto real vezes 1, DO igual 1 vezes 4/3, 4/3. Fazendo essa divisão, 4 dividido por 3 vai dar aproximadamente 1,33 metros. Então, na verdade, o peixe estaria a uma distância da superfície da água de 1,33 metros. Então, sempre que houver refração em meios transparentes, vai ocorrer esse fenômeno aqui. A gente vai poder usar essa equaçãozinha para calcular a distância real do objeto ou a distância que a imagem está sendo formada.